Hello, pessoas do meu canal, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo deste canal e hoje vamos falar sobre ela, gente. Finalmente esta novela chegou no Globoplay, tá? Eu tô vendo se esse vídeo sai no horário que geralmente a novela já tá disponível. Se esse vídeo saísse nesta segunda de manhã, é porque a novela já tá no ar. Se sair de tarde, a novela também já tá no ar, mas só que eu vou ter postado o vídeo horas depois, né? Mas vamos falar sobre Selva de Pedra de 1972, a versão original da novela. Uma novela que os noveleiros estão esperando há séculos, tá? Eu mesma, particularmente, estou esperando há muito tempo para ver essa versão original. Já comentei em outros vídeos sobre. E hoje vamos falar um pouco sobre ela, vamos falar sobre a história dela, o que foi preservado, o que vem aí, o que já está disponível, na verdade, né? Porque, como eu disse, esse vídeo pode estar saindo agora de manhã, porque geralmente é o horário que já tá disponível no Globoplay. As novelas, quando são disponibilizadas, vão de manhã, né? Tipo, da meia-noite já tá lá. Mas 9, 10 da manhã, a novela já tá lá. E ainda assim, às vezes você pesquisa no Globoplay, você não acha. Então, inclusive, é uma dica que eu dou a vocês. Se você tá esperando uma novela entrar no catálogo e já tem uma data, você joga no Google no dia em questão, né? Você joga no Google assim, tipo, por um exemplo agora, Selva de Pedra, 1972... assista agora no Globoplay. Você digita desse jeito, que aí já vai aparecer lá pelo Google mesmo a página, a capa o pôster da novela. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, vamos falar sobre esse novelão. Exibida em 1972, a obra escrita por Jeanette Claire não foi apenas um sucesso de audiência, ela mudou a maneira de fazer novelas no Brasil, conquistou índices praticamente impossíveis de serem repetidos, nunca foi repetido e provavelmente nunca será, e entrou para a história como um dos maiores fenômenos da TV brasileira. Agora, mais de 50 anos depois de sua estreia, essa obra histórica finalmente chega ao Globoplay, só que, né, com um detalhe que torna esse lançamento um pouco especial, né, ou não. Essa novela não vai vir completa, né, eu já vou explicar como os capítulos, né, porque a novela foi exibida com 243 capítulos, e o que será disponibilizado provavelmente é o compacto de 76 capítulos, que ainda não ficou muito claro quantos capítulos serão, mas tá ali entre 70, 80 capítulos, por aí. Que é um compacto que, se eu não me engano, foi quando Roque Santeiro foi censurado, em 1975. Quando teve a censura, por causa da ditadura, a novela nem chegou a ir pro ar, que isso também rende um vídeo pra eu falar. Roque Santeiro ia estrear em 1975, a censura barrou a novela, horas antes da novela estrear. E aí a Globo tinha uns 30 capítulos gravados. Eu não sei, inclusive, se a Globo tem esses capítulos ainda. Na internet você acha alguns trechos, mas eu não sei se eles ainda têm as fitas, né? E aí a Globo não tinha o que fazer, né? Tipo, pô, a minha novela foi cancelada, o que eu faço? Aí a Globo decidiu botar um compacto de Selva de Pedra no lugar, né? E aí exibiram esse compacto até vir a outra novela que substituiria, né? Roque Santeiro, que vinha a ser Pecado Capital, também da Jeanette Claire, né? E provavelmente foi a preservação desse compacto aí que a gente vai ver. Inclusive, diga-se de passagem, também não se sabe como fica o entendimento da história, né? Como contei em outro vídeo, um vídeo anterior, inclusive, uma novela de 243 capítulos reduzidas num compacto de 76, como que fica a situação, né? Porque eu acho que devem ter cortado, coisas que não... sei lá, que não levaria para lugar nenhum, né, talvez, na história. Tipo, o básico pro povo entender ali, porque geralmente, eu também já disse isso em outros vídeos, quando uma novela é reprisada, na TV aberta, por exemplo, tipo a edição especial ali na Globo, ou até o Vale a Pena Ver de Novo mesmo, isso também em outros canais, mas falando especificamente da Globo, a novela não é exibida na íntegra. São poucos os casos, por exemplo, a gente teve recentemente as reprises de Tieta e A Viagem. Quase foram exibidas na íntegra, quase não cortaram nada, porque às vezes não são exibidas na íntegra por cortes, né? Vão cortar algumas coisas que não vão acrescentar em nada, coisas que não são permitidas pro horário, né? Lembrando que Vale a Pena Ver de Novo é à tarde. E fora que o horário do Vale a Pena Ver de Novo é grande, tipo, começa, sei lá, umas 5 horas, acaba 6 e pouco. Então eles juntam meio que 2 capítulos de 30, 40 minutos num só. Então acaba que são exibidos 2 capítulos por dia. Às vezes, dependendo do número de coisas que forem cortadas, são 3 capítulos em um. Então, por isso que é reduzido até, inclusive, a duração dos capítulos. E aí, quando chega lá, por exemplo, A Viagem,
são 167 capítulos e foi reprisada com 130. Foram cortadas pouquíssimas coisas, porque eu sou muito fã da novela, eu cobri essa reprise e realmente cortaram pouquíssimas coisas dessa reprise. Então às vezes pode ter ido por esse caminho também, de Selva de Pedra. Agora, quando a novela é reprisada no canal fechado, tipo o Globoplay Novelas, que era o canal Viva, aí a novela é reprisada completa na íntegra, sem cortes, tudo certinho. Então eu quis explicar isso aqui agora pra vocês, que pode ser que isso ajude a explicar, de certa forma, esse compacto, né? O que quer que venha aí pra gente. Muito se fala que esses capítulos perdidos de Selva de Pedra tem várias versões, né? Tem gente que fala que é pelos incêndios, né? Especificamente o incêndio de 1976 da Globo. E tem gente que fala também que é porque, assim, naquela época, as fitas de videotape eram extremamente caras e as emissoras costumavam reutilizá-las para gravar novas produções. E aí dizem que Selva de Pedra foi registrada em cerca de 400 fitas que acabaram sendo reaproveitadas ao longo dos anos. E aí, como consequência, os 243 capítulos originais deixaram de existir. E aí esse compacto de 75 acabou se tornando o único registro completo da novela que chegou até os dias de hoje. Selva de Pedra é a segunda novela mais antiga preservada pela Globo, né? A primeira é Irmãos Coragem, de 1970, que também é um compacto. Então, essa é a obra mais antiga da Globo que vocês vão ter preservada. Tem uma outra coisa ali, tipo Véu de Noiva, existe uma ceninha ou outro, um bastidor, um negócio, mas também não é nada, tipo é cena, né, capítulo. Shake de Agadir, num especial da Globo, recentemente passou uma cena de bastidor também. Então, Irmãos Coragem e Selva de Pedra são as mais antigas preservadas. E assim, como eu estava dizendo, Selva de Pedra foi escrita por Jeanette Claire, né, considerada a maior autora da história das novelas brasileiras, né, a dama das 8, tipo, lendária. A Jeanette Claire realmente é uma das maiores autoras. Ela trouxe pra gente novelões, assim, como bem disse, né, Pecado Capital, Selva de Pedra, O Astro. Só novelões passaram pela mão dela. A direção da novela ficou a cargo de Daniel Filho e Walter Avancini, com co-direção, né, de Reinaldo Borim e Milton Gonçalves, e foi exibida pela Globo entre 10 de abril de 1972 a 20 de janeiro de 1973 na faixa das 8, né, com 243 capítulos. No elenco principal a gente tinha Francisco Coco, Regina Duarte, Carlos Vereza, Diniz Fátio, Mário Lago, Ioná Magalhães, Arlete Salles, Edith Gonçalves, Neuza Amaral e diversos outros nomes que marcaram a época. Naquele momento, Jeanette Claire ela já era uma autora, né, de grande sucesso, só que Selva de Pedra foi que consolidou como a principal novelista do país. Primeiro porque a Jeanette Claire, ela basicamente emendava uma novela na outra. Ela acabava basicamente, às vezes a novela seguinte também era dela. Então ela foi uma das mulheres que mais trabalhou. E também é a que mais tem novelas perdidas, né? São poucas as novelas dela que estão preservadas, né? Na íntegra, pelo menos. Porque aqui é compacto, mas tipo, na íntegra a gente tem lá no Globoplay Pecado Capital. A gente tem O Astro. A gente tem uma coisa ou outra ali. Sétimo Sentido, que deve entrar logo logo. Mas tipo, a última novela dela, Eu Prometo, por exemplo, foi de fragmentos, né? Inclusive tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Então, nem tudo dela, das obras dela, a gente tem preservado. A trama de Selva de Pedra abandonava parte do romantismo tradicional da época para apresentar uma história urbana, contemporânea e repleta de conflitos morais. Em vez de um herói perfeito, o público acompanhava um protagonista que se deixava seduzir pelo dinheiro, pelo poder e pela ambição. A história começava no interior do estado do Rio de Janeiro, né, com Cristiano Vilhena, vivido por Francisco Coco, que era filho do pastor Sebastião, que era interpretado pelo Mário Lago. Durante uma discussão, o homem acaba morrendo acidentalmente. Cristiano, acreditando que será preso, foge para o Rio de Janeiro com a ajuda de Simone, que é a mocinha da novela, vivida pela Regina Duarte. Aí eles se apaixonam, nesse caso, vivem uma vida lá na capital. Só que aí, tudo muda quando Cristiano descobre que é herdeiro de uma poderosa família de empresários, e a possibilidade de enriquecer desperta nele uma ambição que passa a transformar ele completamente, né? Faz ele, tipo, tudo pelo dinheiro, ele acaba destoando ali, fazendo umas coisas assim que não deve. Aos poucos, ele vai abandonando seus valores, colocando dinheiro e status acima do amor que sente por Simone, e é justamente essa transformação psicológica que torna ele um dos protagonistas mais complexos das novelas, né? Porque não é um mocinho certinho, como a gente é acostumado a ver, né? São poucos, inclusive, mocinhos e mocinhas que são mais assim, tipo, que não são certinhos, que não... Tem, né, os ambiciosos, tem os que não abaixam a cabeça, que são assim, que não é sonso, né, certinho. Só que aí surge ela, gente, a maioral, Fernanda, vivida por Diniz Fati, que é assim,
apoteótica essa mulher e essa personagem, assim, cenas icônicas, memoráveis. Eu quero ver principalmente Selva de Pedra pela Dini Sfati, porque o trabalho dessa mulher ali, das poucas cenas que eu já tinha visto na internet, assim, incrível, 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 incrível. A Fernanda, a personagem da Dini Sfati, era rica, elegante e pertencente à alta sociedade carioca. Ela se apaixona pelo Cristiano e passa a disputar seu coração com a Simone. E aí, esse triângulo amoroso criado pela Jeanette Claire rapidamente conquistou o público e se tornou um dos principais motores da narrativa. Só que aí, outro personagem que também chamou a atenção era o Miro, né? Que era o personagem do Carlos Vereza. Ele era inteligente, manipulador e extremamente calculista, outro vilão da novela. E ele enxergava na ambição de Cristiano uma oportunidade para manipular seus passos. Miro acabou entrando para a história como um dos maiores vilões da TV. E ainda popularizou o bordão amizadinha, repetido pelos brasileiros por meses ali, né, na época da novela. Inclusive, a Fernanda tem uma cena icônica dela, que é a cena do casamento, que ela é abandonada no altar. E ela fica esperando ali. E ela fica usando só roupa preta também, aquele look preto. Antes da Perpétua, olha só. Antes da Perpétua a gente tinha a Fernanda usando aqueles looks. E o sucesso aí de Selva de Pedra consolidou Regina Duarte como a eterna namoradinha do Brasil. Ela tinha vivido várias protagonistas antes, né, da Simone. E viveu milhares de protagonistas depois da Simone. Mas só que foi ali que consagrou ela como namoradinha do Brasil. E a Simone era uma personagem querida pelo público, né? Que acompanhou seu sofrimento, torcia por ela. E na época da exibição, esse é um fato que eu gosto bastante. Selva de Pedra se tornou um verdadeiro fenômeno nacional. Numa época sem internet, streaming ou redes sociais, as novelas eram o principal assunto do país. As ruas ficavam vazias no horário da exibição. Famílias se reuniam diante da TV e os acontecimentos da trama dominavam as conversas no dia seguinte. Se hoje a gente tem ali uma Avenida Brasil, que sempre falam, Avenida Brasil, parou o Brasil, não sei o que. Selva de Pedra parou mais que todas essas novelas juntas. Porque o auge deste fenômeno aconteceu no capítulo em que Simone reaparece depois de todos acreditarem que ela estava morta. Este capítulo registrou um dos maiores índices de audiência da história da televisão brasileira, chegando muito perto de 100% de participação entre os televisores ligados em São Paulo. Basicamente dizem que é a novela dos 100 pontos, né? É a novela que bateu 100 pontos de audiência e você nunca mais vai ver isso aqui. Porque realmente, hoje se chega em 30 pontos é muito. Qualquer novela, em especial da Globo, inclusive. Então, quase todo mundo que estava assistindo TV naquele momento estava vendo Selva de Pedra. Isso é muito foda de você ver, assim. Tipo, todo mundo parou pela novela mesmo. Literalmente todo mundo. Só que aí, né, nem tudo aconteceu como a Jeanette Claire tinha planejado. Ela precisou mudar parte da história por conta da censura, como sempre, né? Naquela época a gente ainda vivia na ditadura. E na sua ideia original, Cristiano se casaria com a Fernanda, enquanto a Simone era considerada morta. Os censores entenderam que isso caracterizaria bigamia, já que a Simone ainda estava viva, né? O público sabia, óbvio, o Cristiano não sabia, mas o público sabia que a Simone estava viva. E aí, por conta disso, mudaram a trama. E aí foi aí que teve a cena icônica, inclusive, da Fernanda abandonada no altar. Além do sucesso de público, Selva de Pedra também revolucionou a forma de contar histórias, né? Como eu bem disse, a obra mostrou que um protagonista podia ser falho, egoísta, moralmente ambíguo, sem perder o interesse do público. Também consolidou a novela urbana como um dos principais formatos da TV brasileira, influenciando diversas produções que vieram depois. E aí, quase 15 anos depois, em 1986, a Globo produziu um remake de Selva de Pedra, adaptado por Eloy Araújo, e aí o Cristiano era vivido pelo Tony Ramos, a Fernanda Torres vivia Simone, né, a protagonista, e a Fernanda era vivida pela Cristiane Torlone. Apesar de ter alcançado bons índices de audiência na época, a nova versão nunca conseguiu repetir o impacto histórico da produção original de 1972. Até aí nenhuma outra novela conseguiu. Dizem que as mais próximas de terem conseguido esse feito, né, de grandes audiências depois de Selva de Pedra são Tieta, Vale Tudo e Rainha da Sucata. Inclusive, Tieta é uma das novelas com maior audiência da história, atrás de Selva de Pedra, né? E depois viria Vale Tudo, se eu não me engano, acho que Roque Santeiro também tá na lista. E aí depois viria Rainha da Sucata. Porque Roque Santeiro tá ali também pau a pau. Essa foi a história de Selva de Pedra, gente. Então a gente tá tendo aí, neste exato momento, essa novela disponibilizada no Globoplay. Um ícone de novela, uma novela icônica, lendária. Eu estou esperando muito tempo. Vou maratonar tudo, tá? Então, realmente, vai ser um negócio que... É o que eu falei, são novelas que chegar no Globoplay, eu paro o que eu estiver fazendo pra poder assistir. E é o que eu vou fazer.
Deixe aqui nos comentários se vocês já assistiram Selva de Pedra, né? Se você assistiu na época que foi exibida, pegou a época do compacto, que foi usado ali no lugar de rock santeiro. Se você já viu, porque existem versões de compactos também disponibilizadas na internet. Teve gente que já assistiu, inclusive, na internet, por meios legais, mas já assistiram. Conta aqui o que vocês acham dessa novela. Quem tá animado pra assistir, quem vai assistir também, vai maratonar no Globoplay, que eu quero saber. Então não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like de vocês, ativar o sininho. Vamos ajudar eu aqui, gente. Preciso monetizar. Por isso que eu tô aparecendo pouco aqui, mas eu tô tentando trazer mais conteúdos. Quero falar de mais Lost Media, Iceberg. E é sobre isso. Então é isso. Um beijo a todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser adquirir. Axé pra todo mundo. E tchau!